seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Hoje ao vivo, aqui a coluna Seus Filhos, Roseli Saião já aqui ao meu lado, também para quem acompanha as nossas transmissões pelas redes sociais, para falar de volta às aulas. Um levantamento da Band News FM falando de retomada das aulas ou ampliação da capacidade nas salas de aula em 6 estados, 2 capitais também. Roseli, hoje eu ouvi muitos pais falando assim, olha, mas a gente estava ansioso, a gente estava precisando dessa ajuda da retomada das aulas, mas eu acho que quem devia estar ansioso mesmo era esse aluno, né? Por voltar também para a cadeira, para a sala de aula, porque muitos falavam, o aluno não quer saber de estudar, quer sim, esse contato, né, principalmente com o professor e com os colegas é fundamental, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito importante para a criança, né, ter essa atividade escolar, ir para a escola, vestir uma roupa diferente, encontrar colegas, outros adultos, né, na escola, que são os educadores de modo geral. Tudo isso ajuda muito o desenvolvimento. Então, as crianças, e suas famílias também, estão num misto, né, de alegria, de ansiedade, de preocupações e receios também. Mas é hora de enfrentar esse retorno, né? Já faz muito tempo que a escola faz falta para as crianças. Roseli, falando um pouco, a gente, claro, todo mundo foi impactado, então quando a gente fala de um adolescente do 8º, do 9º ano, tem os seus impactos. Queria falar um pouco antes das crianças menores. O trabalho de preparação já foi feito ao longo de 1 ano e meio, ao longo desse último final de semana, mas daqui a pouquinho a gente tem a volta para casa. Alguns pais já buscaram, pais e mães buscaram os filhos, tem gente que estuda de tarde. Como é que deve ser a conversa com uma criança pequena para entender como aquela volta impactou ela e também um ponto importante, entender se os protocolos foram seguidos através do olhar de uma criança? A criança pequena é o elo de ligação entre a família e a escola, né? Muitas vezes ela coloca os segredos familiares em risco na escola, mas também coloca situações difíceis que a escola apresenta para a família. Agora, se tem menos de 6 anos, é preciso cuidado, né, com o que a criança fala, porque às vezes as emoções que ela sente se transformam na criatividade dela, no imaginário dela, em cenas, né, que não aconteceram, mas que a criança acredita que aconteceram. Então, o importante para as famílias que têm filhos com menos de 6 anos é buscar novamente aquela relação de confiança com a escola, visitar a escola, ver se tem condições de seguir todos os protocolos e fazer essa tutela assim, respeitosa, mas exigente, né? Porque as crianças pequenas precisam de defensores porque elas não conseguem se defender sozinhas ainda. E nem sempre, Sandra, elas conseguem verbalizar aquilo que pensam e sentem. Agora, exatamente esse ponto que eu queria falar, Roseli, que a gente conversa bastante aqui também sobre a questão emocional, né, desse jovem, e falamos muito desse momento de ficar em casa, de muitos tiveram que se reinventar ali, se reentender dessa relação com a escola. Agora tem um outro processo de adaptação na volta às aulas, né, porque são cobrados não só pelos pais, mas pela sociedade de correr atrás daquele tempo perdido, da dificuldade do aprendizado. É preciso muita calma, né, muita serenidade nessa hora, né? Sim, quem muito pode ajudar nesse momento, principalmente os jovens, né, adolescentes, é a própria escola. Ela precisa se preparar, precisou se preparar, eu desejo que muitas tenham feito um planejamento de retorno, né, que não pode visar só o conteúdo escolar que ficou para trás nesse período, mas tem que visar assim, a vida desse aluno, como é que foi, como é que está, quais as consequências que ele pode apresentar depois desse período tão distante da escola, dos colegas e dos professores, e também de um ensino-aprendizagem presencial, que é muito diferente do remoto. O aluno do ensino médio, do último ano do ensino fundamental 2, dá conta do ensino remoto, né? Então, muitos aproveitaram bastante, outros não conseguiram se adaptar. Mas agora eles precisam se adaptar nesse retorno, depende muito do planejamento da escola,
mais do que da família. A família pode incentivar, encorajar, mas se daí o aluno vai para a escola e não encontra lá uma infraestrutura necessária para recebê-lo depois de tanto tempo de ausência, aí não adianta muito a força que a família lhe dá. Com certeza. Queria agora falar, talvez isso possa valer um pouco mais para quem está ali no ensino médio, principalmente. Vale para todo mundo, mas quanto mais quase adulto a gente fica, as cobranças são maiores, Roseli. A gente está voltando num momento onde tem muita gente, muitos adolescentes, muitas crianças que não absorveram conteúdo, que não conseguiram acompanhar. Tem gente que já estava na escola, então você já parte de um ponto onde você tem uma turma de nível de aprendizado desigual. Mas também a preocupação lá no ensino médio de o vestibular vai chegar, as notas têm que ser boas. Como dosar essa cobrança em cima dos alunos? Lá atrás ela podia ser bem mais rígida, a gente tem que flexibilizar um pouco? Olha, a cobrança, né, tanto da família quanto da escola, às vezes é um pouco equivocada. Porque a cobrança é que ele tenha boas notas, mas nem todo aluno que tem boas notas tem boa aprendizagem. Há uma cobrança lá no início da infância, né, da segunda infância para a alfabetização, mas é preciso calma também. Acho que hoje nós precisamos concentrar a cobrança na instituição escolar. É ela que agora é muito responsável por aquilo que vai acontecer daqui em frente. Por exemplo, você citou a desigualdade de aprendizado, né? Pois cabe à escola atender tanto aqueles alunos que evoluíram na aprendizagem, quanto aqueles que não conseguiram se adaptar e pouco evoluíram. Aí a escola precisa fazer um currículo adaptado para nem ficar fazendo um correr demais e nem o outro ficar esperando. É preciso adaptar o currículo nesse momento. Você falou da escola, Roseli, é nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente sempre que fala de educação, e ainda mais nesse momento, a gente tem essa mediação do professor, desse profissional que está ali no front, né, que precisou se adaptar demais na pandemia, e agora também. Ele precisa de um carinho especial, não só na capacitação, para poder encarar esse momento daqui para frente, mas também até na saúde emocional, né, Roseli? Porque a cobrança está vindo em cima dele, né? Ele que é essa ponte direta com essa cobrança toda, né? É verdade, durante esse período de discussão social, se abre ou se fecha a escola, os professores foram muito, muito negligenciados, acusados. Muitos políticos diziam que queriam abrir a escola, mas professores não queriam trabalhar. E não é verdade, né? Os professores queriam apenas boas condições de trabalho dentro da situação de pandemia. Então, as famílias podem ajudar bastante, verificando se a escola dá uma boa condição para o professor. Se a escola está planejando, pelo menos, se ainda não fez, um programa de reciclagem para esse ensino posterior a uma longa ausência, é preciso estudo e formação para levar bem esse período, né? E, enfim, muito carinho das famílias em relação aos docentes, porque a vida deles nesse período aí de ensino remoto ficou muito, muito estressante, porque poucas escolas ofereceram a eles, eram mais eles e os alunos mesmo. Roseli Saião, minha companheira de todos os dias aqui na coluna Seus Filhos na Band News FM, programa em versão ampliada sempre no fim de semana, 11 da manhã no sábado, 1h da tarde no domingo. E Roseli, quem quiser participar, a gente sempre reforça, né? A participação do nosso ouvinte sempre é fundamental aqui no nosso programa. E-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br, pelas redes sociais, a minha, Thaís B. Dias, ou a dela, Roseli Saião, Roseli com Y Saião também. Um beijo, Roseli. Um beijo, Thaís. Até mais, Sandro. Obrigado.